Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Para você que está chegando agora no nosso canal, não faz parte e caiu de paraquedas, aqui é um canal onde nós falamos tudo sobre o cultivo de orquídeas. Falamos desde o enraizamento até a sua floração e também tudo que você pode prevenir para as suas orquídeas ficarem bonitas e sadias e saberem soltarem muitas florações. Até mesmo você que já cultiva orquídeas pode aprender dicas e técnicas novas aqui no nosso canal, de uma forma muito simples e fácil. Então, eu faço um convite a todos vocês. Por favor, clique em inscrever-se e venha fazer parte do nosso canal você também. Você não paga absolutamente nada e postamos vídeo todos os dias com dicas e explicações valiosas para o cultivo de orquídeas, plantas e flores. E no nosso vídeo de hoje eu vou te passar algumas dicas muito simples para você aplicar aí nas suas orquídeas e obter resultados de floração. Recebo muitas mensagens das pessoas me pedindo para falar sobre flores em orquídeas, para passar dicas, porque tem pessoas com orquídeas em casa que há meses e há anos não solta florações. Então fique ligado no vídeo, não saia por gentileza, assista até o final para assim você aprender como fazer as suas orquídeas voltarem a soltar florações. O vídeo não é longo, não custa nada você assistir ele até o final. Então, sem mais enrolação, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Pessoal, o primeiro passo para você fazer as suas orquídeas soltarem flores é esse daqui, ó, o enraizamento. As raízes são a boca das suas orquídeas, é por onde ela absorve os nutrientes. Todos esses pontinhos verdinhos, ó, na ponta das raízes, são raízes novas. Então percebam a quantidade de raízes novas que já está saindo, ó, até aqui, ó, do lado, bifurcações saindo no enraizamento. E olha só o resultado: uma haste floral, duas e aqui do lado, ó, 3 hastes florais. Então, para você que quer aprender a cultivar orquídeas, o primeiro passo é você fazer elas enraizarem. Aqui no nosso canal nós temos muitos vídeos com dicas para você fazer elas soltarem esse tipo de raízes aqui, com aplicações de produtos naturais e também com aplicações de produtos que você encontra em farmácias, medicamentos, como a vitamina B1, que proporciona o enraizamento nas suas orquídeas, e a vitamina C, que proporciona as flores. Mas aqui nós estamos falando de aplicações naturais, então não precisa você se preocupar. Enraiza a sua orquídea primeiro, que assim depois ela vai fazer isso, ó, soltar as suas florações. Então a primeira dica é você cuidar das raízes das suas orquídeas. A segunda é a escolha do vaso. Sempre faça mais furos, ó, no fundo do vaso das suas orquídeas. Assim, o substrato dela não vai ficar muito úmido, tá? Olha lá, não vai ficar muito úmido e assim ela não vai apodrecer as suas raízes. Tem que ter uma boa drenagem, o vasinho das suas orquídeas. Compra o vaso, faz bastante furo, coloca substrato. Eu vou passar dica para você substrato já já. E cuida do enraizamento. Agora nós vamos falar sobre o substrato para você escolher e colocar nas suas orquídeas. Esse daqui é o melhor substrato que você pode colocar nas suas orquídeas. Lembrando do vaso, que foi bem furado embaixo, né, para fazer uma boa drenagem. Aqui, pessoal, contém um mix de substrato. Para você que não sabe o que é um mix de substrato, o mix é a mistura de vários substratos juntos e diferentes. Aqui contém a casca de arroz carbonizada, que contém a vitamina B1 e já auxilia no enraizamento da sua orquídea. Também contém os chips de coco, que segura água para a sua orquídea. Tem um pouco de musgo, que também segura a água e faz com que ela se sinta no seu habitat natural, que é a natureza. Então, também contém perlita, que deixa o seu substrato bem drenado e também sem umidade. Pedra brita de construção, que vai fornecer o cálcio. E também contém a casca de pinos, que vai assimilar a madeira podre, que é o habitat natural das suas orquídeas. Essa daqui é uma catleia, ainda está sem floração, então eu não sei a sua identificação. Esse é o melhor substrato que você pode comprar e fazer aí o plantio das suas orquídeas, que vai te dar um excelente resultado. Até mesmo, ó, em outras espécies. Esse substrato você pode utilizar em qualquer espécie de orquídeas, tá? Não precisa ser apenas as catleias, catasetum, dendróbio, denfal, pode ser todos os tipos de orquídeas. Você encontra esse substrato em viveiros, floriculturas e também na internet. Você encontra cada um deles vendidos separadamente. Você vai comprar um por um e vai fazer a mistura deles em casa em um recipiente. Então essa é a dica que você pode utilizar também. O melhor substrato para suas orquídeas é esse que foi falado. Agora nós vamos falar sobre adubo
qual o melhor adubo para você colocar em qualquer espécie de orquídeas que você tem na sua casa. Lembrando que essa daqui é uma orquídea Phalaenopsis, é uma das mais sensíveis e também de maior dificuldade do seu cultivo. Então percebam que ela está com raízes novas, raízes extremamente grandes e também soltando mudas, ó. 2 mudas e aqui está o broto central. Deixa eu só virar aqui, ó, para vocês verem, e também com enraizamento, olha só. Olha lá, 2 raízes fortíssimas saindo. Mas antes, eu gostaria de pedir um favor a todos vocês que estão aqui nos assistindo, que você deixasse aqui nos comentários qual o estado e a cidade que você está nos assistindo. Eu me chamo Antônio e falo da cidade de Cerejeiras, do estado de Rondônia. Comente aqui, por favor, qual o seu estado e a sua cidade. Pessoal, o melhor adubo para suas orquídeas é esse daqui, ó. Deixa eu só chegar aqui, ó, para você ter uma visão melhor. Esse adubo é essa trouxinha aqui, ó. Essa trouxinha, pessoal, é o adubo Basacote, que você encontra em viveiros e floricultura. Ele é um adubo de liberação lenta, dura cerca de 10 meses nas suas orquídeas. Então você pode fazer uma trouxinha dessa. Ela não vem com essa trouxinha sou eu mesmo quem faço, e nós temos vídeos aqui no canal ensinando. Você vai fazer essa trouxinha para ter um controle melhor do seu adubo. Vai vir aqui, ó, na sua orquídea e vai colocar dessa forma aqui. Pronto, você fazendo esse procedimento, você não precisa se preocupar com a adubação nas suas orquídeas todos os meses. Esse adubo serve apenas uma vez por ano, você fazendo esse procedimento aqui. Fora isso, você pode utilizar a aplicação de produtos naturais, como o cravo da Índia, a canela, o alho, a casca de abóbora, a casca de batata e entre outros. Todos esses produtos, nós temos vídeos aqui no nosso canal te ensinando a fazer e aplicar nas suas orquídeas. Então entre aqui no nosso canal, procure nos vídeos, assista e também venha fazer parte você também. Aqui na minha mão eu tenho um pouco de cravo da Índia. O cravo da Índia, pessoal, é rico em vitamina B1, rico em vitamina C, tiamina, alicina, cálcio, ferro, potássio e entre outros micros e macros nutrientes que vai auxiliar a sua orquídea. E sem falar que ele também serve como fungicida e bactericida. E você pode sim fazer o uso dele nas suas orquídeas dessa mesma forma que ele está aqui na minha mão. Cru, pronto, bem sequinho. Você vai pegar um pouco do seu cravo da Índia, vai vir aqui, ó, no substrato da sua orquídea e vai colocar apenas um pouquinho nas bordas do vaso, olha só. O porquê disso? O cravo, pessoal, ele vai agir aqui no vaso da sua orquídea como uma prevenção e um adubo de liberação lenta, porque ele é rico em todos esses nutrientes que foram falados. Então ele vai agir aqui, ó, todas as vezes que você regar essa sua orquídea, o cravo vai liberar um pouco de substâncias com nutrientes para a sua orquídea. E também aquela ardência que o cravo da Índia deixa na nossa boca vai servir como fungicida e bactericida aqui no vasinho das nossas orquídeas no substrato. Então você pode colocar ele dessa forma, igual foi mostrado. Ele cru nas bordas do vaso vai te dar um excelente resultado, tanto de floração e também vai prevenir a sua orquídea contra fungos, pragas, bactérias e entre outros que possa vir agredir e prejudicar as nossas orquídeas. Então, se você gostou dessa dica, por favor, deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dessas nossas dicas que foram passadas, por favor, deixe o seu like e também se inscreva aqui no nosso canal. Olha só essa floração de uma Dendrobium, que floração linda, pessoal. Uma cor muito chamativa e também bem dispersada entre as suas pétalas. Por favor, venha fazer parte do nosso canal, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.